Muito bem, meus queridos. E aí, galerinha? Agora é a hora daquele nosso bate-bola, jogo rápido. Vamos ver as principais informações que falamos sobre os componentes inorgânicos que possibilita a formação de metabolismo tanto para contribuir para a sobrevivência, desenvolvimento e manutenção da vida, tanto para os vegetais quanto para os animais. Então, na aula agora, nossa aula 13.2 é aquela revisão rapidinha, porque eu sei que daqui a pouco tem exercícios. Então, vamos tirar essas dúvidas? De olho na tela. Olha aí, galera. Nós falamos do que, professor? Dos componentes inorgânicos. Qual deles, professor? Da água e dos sais minerais. O que nós falamos dele? Nós falamos as propriedades, primeiro. Nós falamos da estrutura, propriedade e função. Então, olha só. Primeiro, referente aos componentes inorgânicos que auxiliam o desenvolvimento, possibilita e garante o surgimento de células de origem animal e vegetal, nós falamos da água. Quais são as suas estruturas? A água é dipolo. Por que a água é dipolo, professor? Porque tem duas polaridades. E essas polaridades são divergentes. Essas polaridades só são possíveis formar a sua formação por causa da estrutura molecular. A água ela é formada por... Vem para mim, meu diretor. A água ela é formada por oxigênio e hidrogênio. O oxigênio e o hidrogênio, na sua interação atômica, formam uma molécula. Essa molécula ela tem uma estrutura dipolo. Uma porção dela é negativa, a outra porção é positiva. E essa relação, essa estrutura, essa conformação garante ela ter propriedades de ser assimétrica, de ser dipolo e de ser eletricamente neutra. Desta forma, isso garante um ambiente que possibilita o surgimento da vida. Porque tudo que entra em contato com a água se transforma. Sofre a ação da água. Tudo que entra em contato com a água sofre a ação. A água se mantém íntegra. A molécula de água não deixa de ser água. Lembra quando nós falamos que se eu pegar um sal de cozinha, coloco na água, a água deixou de ser água? Não, mas o sal deixou de ser o quê? Cloreto de sódio. Ele passa a ser íons. Quer dizer, ele começa a apresentar cargas diferentes. Carga positiva e carga negativa. Claro que se nós tirarmos a água, ele volta, ele se junta. Isso a gente fala da ação de hidratação e desidratação. A água tem esse potencial de agir em moléculas que entram em contato com ela. Ela não perde a sua propriedade de estrutura, mas a estrutura que entrou em contato com ela, que nós chamamos de... Tem os solventes e o soluto, que quando a água é o nosso solvente universal. O soluto que entra em contato com a água garante a formação de outras estruturas ou propriedades que quando estão juntas não reagem. Isso possibilita que ocorra então a transmissão de energia. Então, quais são essas propriedades, professor? Aumenta a tela, meu diretor. Olha só, nós temos as propriedades de capilaridade, propriedades de tensão superficial, propriedades de calor específico e também solvente. Entre elas, o calor específico, nós explicamos aqui. Para mim, diretor, claro, eu estou salientando aqui uma das principais. Qual é elas? O calor específico é que a água consegue sair do seu estado líquido para o gasoso, volta para o líquido, e também vai para o sólido. Do sólido vai para o líquido, do líquido vai para o gasoso. Então ela consegue mudar o seu estado físico, mas não altera a estrutura molecular. Agora, prof,
e os componentes também inorgânicos, mas em relação aos sais minerais. Qual a importância dos sais minerais? É porque os sais minerais formam um cátion e ânions. O que são cátion? Moléculas positivas e ânions, moléculas negativas, que quando estão interagindo com a água, quando estão na água, possibilita que ocorra o quê? Reações químicas. Para mim, diretor, meus queridos, agora, finalizando aqui a nossa revisão, claro, pontuando algumas partes bem importantes que a gente garante aí a coesão do assunto, vocês vão ficar agora realizando a atividade, daqui a pouco eu te volto para a gente fazer as correções. Tchau. E aí, meus queridos, finalizaram as atividades? Agora é a hora da gente sanar as dúvidas que possam ter surgido no decorrer aí das respostas. Mas fique tranquilo, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar na tela a pergunta, vou ler, questões abertas. A gente coloca a resposta, mas não se preocupe. Professor, o que está escrito aí não foram as mesmas palavras que eu coloquei. Não precisa estar idêntico. Tem que contemplar a pergunta. Muitas vezes, o estudante fez o quê, professor? Ele descreveu com as suas próprias palavras. Mas aí, quando a gente vai ler o texto, o que ele descreveu retrata um conceito. Então, a gente vai dar um tempo para ele colocar entre parênteses a palavra-chave, o conceito. Dessa forma, a gente cria essa familiarização com a palavra, com o termo, em relação ao que ele descreveu. Tudo bem? Questões fechadas. Alternativas. Nós vamos mostrar qual é a alternativa correta e, se tiver necessidade, a gente volta ao slide para contemplar por que as outras alternativas não correspondem ao que foi solicitado. Tá bom? De olho na tela, meus queridos. Olha só, primeira questão. A água é a substância mais abundante em todos os seres vivos. No homem, representa cerca de 70% da sua massa. Pessoal, 70% da sua massa, isso aqui é uma média, tá? Claro que vai depender de vários fatores. Considerando esta substância, a sua propriedade estrutural, responda. A. O nome da ligação estabelecida entre o átomo de hidrogênio e oxigênio é... Vem aqui, meus queridos, olha só. O que está querendo saber é o nome dessa ligação entre o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio, para ficar estável, precisa ter uma ligação. O oxigênio, duas. Então, se o oxigênio precisa de duas ligações e o hidrogênio uma, com duas moléculas de hidrogênio, eu consigo estabilizar o oxigênio, formando a molécula de água. Como isso chama lá, lembra? Pontes de hidrogênio ou ligações covalentes. Pontos de hidrogênio, quando estão fazendo as relações de uma molécula em cima da outra e do lado. Isso faz pontes de hidrogênio. E ligações covalentes são essas relações de relações hidrofílicas em relação às moléculas, com a quantidade de elétrons e prótons que estão na sua eletrosfera e no seu núcleo. Ok? Aumenta a tela, meu diretor. Questão de número 2. Eita, já viu? Foi com a resposta. Vamos lá. A água é muito importante para os seres vivos, tanto de origem animal quanto vegetal, pois possibilita que ocorram reações químicas metabólicas. Qual das características da água que a torna um solvente universal? Olha aqui, pessoal. Polaridade. Polaridade. Deixa eu ver se eu peguei certo. Polaridade. A polaridade da molécula de água explica a eficácia em separar partículas entre si, pois o caráter polar da água tende a diminuir as forças de atração dos íons encontrados em sais e outros componentes inorgânicos, favorecendo a sua
dissociação. Professor, eu não coloquei polaridade, eu coloquei qual da característica da água que torna ela um solvente universal. Aí eu coloquei assim, característica de apresentar duas cargas, e essas cargas diferentes, ou de ser dipolo. Tá errado? Não. Polaridade, pessoal, significa isso, é o termo. Exemplo. Polaridade, ela pode, a palavra polaridade significa ela positiva ou negativa. Existem moléculas que são só positivas, existem moléculas que são só negativas. E como a água, ela é uma molécula que tem as duas, tem tanto negativa quanto positiva. Então, se você colocou dipolo, tá correto, mas a característica é a polaridade, e essa polaridade é dipolo, tá correto do mesmo jeito, tá bom? Mas aí coloca aí a palavra polaridade, ela tem a estrutura, a polar é dipolo, tá? Questão A, que a capilaridade faz a força física com que ela ocorre, essa proporção. Pergunta, observe a figura abaixo e identifique que propriedade da água confere a ela. É a propriedade de ser o quê? Capilar. Quer dizer, ela consegue perpassar contra a gravidade pela sua capilaridade. Dessa forma, ocorre o que a gente chama de infiltração. Vamos para a quarta questão? Vamos lá, quarta questão. Assinale a alternativa que corresponda ao íon que faz parte da estrutura dos hormônios tiroxina, secretado pela tireoide dos vertebrados. Pessoal, olha aí, alternativa A, cálcio, ferro, iodo, potássio ou sódio. Iodo é um correspondente a um íon mineral que auxilia no processo de formação e regulação da tirosina. Ei, professor, aonde está isso? Eu não lembro onde que está isso lá na nossa aula, que a gente estava falando sobre os sais minerais. Olha aí, ó, lembra? Ó, sais inorgânicos. E esses sais, um deles, pessoal, que realiza aí, ó, que ajuda muito, é o iodo, faz parte da estrutura dos hormônios. Então, a ingestão desse iodo advém quando nós utilizamos o sal mineral iodado, tá bom? Isso é muito importante para que ocorra o quê? O processo de metabolismo, do nosso metabolismo hormonal, ok? Ok, professor. Vamos lá, então, para o Exame Nacional do Ensino Médio. Se liga aí, galerinha. Olha aí. Questão 5. A água apresenta propriedades físico-químicas que a coloca em uma posição de destaque como substância essencial à vida. Ok. Dentre essas o quê, professor? Dentre essas propriedades, destacam-se as propriedades térmicas biologicamente muito importantes. Então, a gente está falando das térmicas. Por exemplo, o elevado valor de calor latente de vaporização. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido em seu ponto de ebulição por unidade de massa, para convertê-lo em vapor na mesma temperatura, que no caso da água é igual a 540 calorias por grama. A propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de, aqui ó,
Alternativa A, servir como doador de elétron no processo de fotossíntese. Funcionar como um regulador térmico para os organismos vivos. Agir como solvente universal nos tecidos de animais e vegetais. Transportar íons de ferro e magnésio nos tecidos vegetais. Funcionar como mantenedora do metabolismo nos organismos vivos. Aqui, pessoal, professor, buguei. Não faço ideia agora. Vamos voltar? Primeiro, o que está perguntando? Propriedades. Propriedades o quê? Térmicas. O que tiver fora de térmica, está errado. Oh, desculpa, volta meu diretor para mim. Meus queridos, olha só, no Enem, os itens, exemplo, o item A, B, C, D, que a gente chama de alternativa, nenhum deles estão errados. Nenhum. Só que você tem que tomar cuidado. É o que é pedido. Hoje o Enem, ele não vem com aqueles itens esdrúxulos, entendeu? Que não tem pé sem cabeça. Os itens estão correlacionados ao que o texto base pede. A água tem propriedades. Nós vimos quais são essas propriedades. Ah, professor, não estou lembrado. Lá, aquela propriedade de capilaridade, a propriedade de alterar a sua forma física. O que ele está pedindo aqui? Propriedade térmica. Em relação à propriedade térmica, os itens apresentados aqui, ó, porque vamos aqui, ó. Professor, o item E, funcionar como mantenedora do metabolismo, tem alguma coisa a ver com temperatura térmica? Alterar o seu estado? Não. Aqui o E está correto. A água forma íons. E os íons são essenciais, os cátions para que ocorra o quê, professor? Metabolismo. Então, os íons na água fazem com que a água conduza a energia para ocorrer metabolismo. Tá certo aqui? Tá. Mas tem alguma coisa a ver com o texto? Não. Não tem a ver com o quê? Com a propriedade térmica da água. Transportar íons e ferros e magnésio. Lembra? Transporte de íons auxilia no processo do metabolismo. Tá certo? Tá. Tá, tanto em vegetais como em animais. Magnésio é essencial. Tem alguma coisa com a propriedade térmica? Age como solvente universal. Ei, é uma propriedade da água? É. O que é o solvente universal? Tudo que entra em contato com a água, ela age sobre ele, são solutos. Açúcar, ele dissocia. O sal entrou na água, dissocia. Age como um solvente. Tem alguma coisa a ver com a propriedade térmica? Não. Servir como doador de elétrons. Tem alguma coisa a ver com a propriedade térmica? Não. Funciona como regulador térmico. Como é que é um regulador térmico, professor? Faz transpiração. Você transpira, então você vai diminuir a sua temperatura. A água sai do estado líquido para o vapor. Quando você está suando muito, transpirando, você está melhorando a sua atividade metabólica. Por isso que a alternativa B está correta. Está relacionado à propriedade térmica da água. Tudo bem, meus queridos? Com isso a gente finaliza as nossas correções, sanar as dúvidas aí, tá bom? Aguardo vocês até a próxima. E galerinha, sempre mande lá seus comentários. Faz essa relação com o professor. Me interessei, quero saber um pouco mais sobre essas propriedades da água. Meus queridos, um beijo, um abraço. Daqui a pouco a gente volta com mais outro assunto para vocês.